Né? Mais um programa Semana Boa Nova. É sempre uma satisfação estar nos presentes nesse sábado, onde levamos ao vivo aos nossos ouvintes esse programa tão importante, realizado aqui no Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, e um agradecimento logo no início pela oportunidade e agradecendo também esse time especial que faz esse programa chegar até você. Agradecendo os nossos apoios técnicos do Anderson, da Clarissa, do Danilo, Fernando, o Hélio, a Juliene, o Marinho, a Patrícia, a Suzete, o Valdecir, todos aqui presentes para que esse programa seja desenvolvido da melhor maneira possível. Hoje nós estamos aqui numa condição especial. Nós fizemos uma troca de cadeiras e o nosso entrevistado do dia de hoje vai ser o Turíbio Oliveira, membro da nossa equipe aqui do Semeando a Boa Nova. E o tema muito especial, que é Deus. A intuição da existência de um poder superior a todas as coisas sempre esteve presente em todas as épocas da humanidade. E até hoje, o conceito sobre Deus gera muitas dúvidas em nossa sociedade. Nesse programa, iremos conversar sobre o que é Deus e seus atributos, com base na filosofia espírita de Allan Kardec. E o nosso bom dia especial hoje para o Turíbio. Turíbio, seja muito bem-vindo e nessa condição hoje de entrevistado do programa Semeando a Boa Nova. Muito obrigado, Flávio. Obrigado a você que está com a gente aí nos acompanhando. Obrigado pelo convite. Estou vindo aqui hoje no Semeando a Boa Nova. É muito bom estar aqui desse lado aqui, né? Ouvindo um pouquinho como a gente recebe as perguntas, né? Isso é importante, né? Ficar no lugar do outro. Isso aqui é empatia, né? Ficar no lugar do outro. Mas é muito bom estar aqui com vocês, principalmente para falar sobre esse tema, sobre Deus, né? Um tema relevante, um tema que distingue, inclusive, a nossa forma da doutrina de espírito entender Deus, nos distingue claramente e de uma forma marcante das demais crenças. Turíbio, nós ficamos muito satisfeitos na semana passada porque nós ultrapassamos a marca de 1000 programas e são mais de 25 anos que o Semeando a Boa Nova vai levando aos nossos ouvintes a longa distância essa mensagem do Cristo, essa mensagem consoladora que a doutrina nos proporciona. E nós podemos começar o programa de hoje com essa pergunta, né, principal e especial: por que a doutrina espírita diz que é Deus ao invés de quem é Deus? Pois é, essa, Flávio, é talvez uma das condições que nos distingue muito das demais religiões, das demais crenças, porque quando a gente fala quem é Deus, estamos buscando como resposta a definição de uma pessoa. Quem é Deus? Uma pessoa. Porém, quando você fala que é Deus, né? Você está se referindo a algo muito superior a uma pessoa, a algo maior. O que é Deus? É algo que vem de uma energia, é algo maior, é algo que não dá para você dizer Deus é um ser humano, né? Deus é muito maior do que isso. Por isso que a gente usa o que é Deus, ao invés de dizer quem é Deus, né? Por isso que a doutrina espírita tem essa colocação muito legal, porque ela pode analisar Deus por vários planos: o plano da criação, o plano da energia, o plano da matéria, que são condições básicas para a gente entender que é Deus. Mas sempre pela nossa afinidade mental com a divindade, sempre nós fazemos uma analogia de Deus com o ser humano, de Deus com o homem. Se você buscar em todas as condições onde Deus é apresentado, seja em filmes, em peças de teatro, em montagens, você vai ver que o homem tenta reproduzir Deus à sua imagem. Então aparece lá sempre um homem velho, barrigudo, de cabelo branco, né? Com uma varinha na mão, cutucando os outros, batendo nos outros. É a sensação que é um homem, né, maior do que todos e que fica fazendo justiça com as próprias mãos. Então, cuidado, não é assim não. A gente tem que olhar Deus sobre um prisma diferente. Deus é a inteligência suprema, né? Então, por isso a gente fala que é Deus e não quem é Deus. Turíbio, muito elucidativa essa
pergunta, né, e a resposta que você formulou. E eu gostaria de trazer para o Marinho também uma reflexão muito especial dentro da ótica do Espiritismo, se nós podemos ou temos condições de definir Deus. Bom dia a todos, bom dia aos companheiros aqui do estúdio, né? Nossa equipe de retaguarda maravilhosa aqui, a você, ouvinte. Antes de responder um pouquinho essa sua pergunta, Flávio, eu gostaria também de fazer referência a nós estarmos aqui num mês especial, né? Este mês de março é o mês que nós completamos 25 anos de existência no nosso programa. E sempre falamos disso com muita emoção, porque estamos aqui com alguns companheiros que iniciaram junto conosco há 25 anos atrás, né? Que estão até hoje aqui com a gente, e isso é uma coisa muito boa. E deixando essa saudação afetuosa, né, ou essa lembrança afetuosa um pouquinho agora, para entrarmos aí na sua pergunta, Flávio. Nós termos a condição de definir Deus, né, que é a sua pergunta, né, eu acho que falta para nós, no gênero humano, né, na dimensão humana que nós nos encontramos, falta para nós subsídios, falta para nós recursos para compreendermos, né? A gente poderia fazer aqui uma explicação, poderíamos fazer aqui uma explicação técnica, vamos dizer, poderíamos estar repetindo aqui a resposta que os espíritos deram a Kardec, quando o Kardec fez essa pergunta para eles, né? Mas eu acho que eu vou preferir responder isso, Flávio, tentando encontrar uma analogia, uma metáfora, alguma coisa, porque é difícil para nós reconhecermos que a nossa imperfeição, a nossa condição evolutiva que nós nos encontramos, não tem a condição de alcançar e definir algo que a gente não conhece. Seria mais ou menos como se nós chegássemos para um pássaro, né? E fizéssemos uma pergunta inteligente para um pássaro, né? O pássaro não tem razão, o pássaro não raciocina, tá certo? Ele tem o instinto dele, tem aquela natureza dele, mas ele não raciocina. Por isso que a gente chama que os animais são irracionais. Ou seja, para o animal poder raciocinar, ele teria que ser racional e ele não é racional. Ele não tem aquela capacidade. É uma dimensão da sua natureza. E nós podemos, analogamente, dizer a mesma coisa do homem. Para o homem definir Deus, também falta para ele algo que ele não tem. Para o animal pensar, falta a razão. Para o homem entender o que transcende, falta um sentido que nós nem sabemos, a gente não sabe. Nós não podemos chegar para o animal e falar, escuta, por que você não pensa? Aí o animal vai responder, eu não penso porque eu não tenho razão. Ele não faz isso porque ele não sabe que é razão, não tem razão. O homem é a mesma coisa. Por que você não sabe como é que é a natureza de Deus? Ele vai dizer, porque me falta tal e qual qualidade. Ele nem sabe qual a qualidade que falta. Ou seja, Deus está numa condição, e chamamos de Deus o Criador, chamamos de Deus o grande Criador de tudo que a gente vê no universo, e falta para nós um ou mais sentidos, não sabemos, para que a gente consiga compreender a sua natureza, para que a gente consiga compreender a sua essência. É inalcançável, neste momento, para o nosso estágio evolutivo, a gente entender a essência do Criador. Essa compreensão máxima, né? Turíbio, queria fazer um complemento. Eu queria, assim, se o senhor permite que o convidado faça um pitaco aí. Olha, Turíbio, eu estou aqui na condição de aprendiz, né? Mas, por gentileza... O Marinho foi muito feliz nessa explicação dele. Aliás, como sempre, né? Mas hoje ele foi muito feliz nessa explicação aí. E eu queria só lembrar uma coisa. Flávio, você ouvinte aí, né? Imagina o seguinte. Você é o nosso espectador. Você tem a oportunidade de estar diante
da fonte de sabedoria do mundo, do universo. Que pergunta você faria para ele? O que você falaria para ele? É o que aconteceu com Kardec. Por isso que é a pergunta primeira, lá do Livro dos Espíritos. Kardec estava diante do espírito, chamado de espírito de verdade, fonte de toda a sabedoria, e o Kardec chegou para ele e falou assim, primeira pergunta, né? Bom, o que é Deus? Não, o que é Deus? E aí a espiritualidade respondeu para ele, né? É a causa primária, como o Mário falou, né? É a causa primária de tudo, né? Que está aqui, ó. É a inteligência suprema. E aí aconteceu uma coisa interessante. O Kardec estava muito bem preparado para fazer esse trabalho, né? Só que a espiritualidade estava melhor, mais preparada do que ele, evidente. Ele buscou uma forma de tentar buscar mais, saber mais da espiritualidade. Ele falou assim, bom, então, já que ele é tudo, o que é o infinito? Que se dá vamos chamar assim, entre aspas, né? Pelo amor de Deus, vamos entender isso adequadamente, pelo amor de Deus, vamos entender isso adequadamente. Aqui dá uma pegadinha na espiritualidade. Ele falou assim, escuta, o que é o infinito? Já que ele é tudo, o que é o infinito? A espiritualidade disse assim para ele, é aquilo que não começa, não termina, é tudo. Né? Aí ele falou assim, então Deus é o infinito. Ele quis buscar o atributo essencial. Ele quis buscar um nexo causal. A expressão, né? O nexo causal. Até já achei isso aqui, Deus. Aí a espiritualidade, em outras palavras, diz assim para ele, calma aí. Você não pode dizer, se você está deduzindo isso. Eu não falei isso. Você não consegue descobrir isso ainda. É aquilo que você falou, Mário. Você não consegue, falta coisa ainda para você. Você não consegue entender a dimensão de Deus. A dimensão de Deus é muito superior a tudo. Não dá para, o homem não tem mesmo um atributo que possa identificar o que é Deus. Agora, a gente vai encontrar depois, né, algumas explicações que a própria doutrina nos dá, que à medida em que nós vamos nos desmaterializando nas questões dos nossos sentimentos, nós vamos chegando próximo de perceber o que é Deus. Pega um exemplo simples, né? Você vai ficando mais velho. Pega aquele velhinho, aquela velhinha que está lá no estágio final da vida, né? Ele está mais sensível, está mais ligado à espiritualidade, está lembrando mais de coisas bonitas da natureza. Ele está mais próximo de um sentimento que ele não teve a vida inteira, porque ele se desprendeu da materialidade. Ele está mais próximo. Então o Kardec também mostra isso. À medida que você vai evoluindo, que você vai buscando novos conhecimentos, novos sentimentos interiores, você vai tendo percepções mais amplas do que é Deus. Perfeito. Hélio Delanossi, eu gosto muito de uma passagem do salmista, né, que ele diz que antes que o haja houvesse, ele já era Deus. E gosto muito também de uma explicação que nos diz que do crente ao ateu, ninguém explica Deus. E eu gostaria que você comentasse essa condição que o Marinho disse, da nossa condição atual, né, onde a nossa inteligência pode chegar, a dificuldade que a gente tem ainda de explicar esse ser magnânimo, supremo, que é Deus. Como o Turíbio e o Marinho Jales entraram nos detalhes, né, mais profundos da questão, eu vou ficar um pouco mais na periferia, né? Porque eu já tive um momento na minha vida, lá pelos meus 17, 16 anos, em que eu duvidei da existência de Deus. Sabe? Eu fiquei, mas será que tem mesmo? Será que tem Deus mesmo? Ficava aquela pergunta primeira que vinha na cabeça da gente assim, bom, onde é que ele estava, né? Sabe? Essa é a grande pergunta, onde é que ele estava? Essa é a grande dificuldade. Mas aí, eu em contato na época com um senhor espírita, ele já desencarnado, certamente, que eu nunca mais soube dele, o senhor Natal, ele falou assim para mim, ele era um jeito muito simples, ele falou assim, não procura Deus aí, procura Deus nas suas manifestações, né? Com outras palavras ele disse isso. E eu prestei atenção na natureza, né? Olha as coisas. Aí depois eu pesquisando, olhando, eu percebi, e depois isso também é dito pelos doutos, pelas pessoas que estudam, que Deus, no seu aspecto absoluto, ele é intangível.
Você não pode tangir Deus no seu aspecto absoluto, não tem como. Mas nas suas manifestações, é possível você encontrar. Que tem, inclusive, Kardec fala, o que não é obra do homem, é obra de Deus, né? Quer dizer, então, quando eu falar das pessoas idosas, e eu já estou chegando quase, já sou quase um idoso também já, né? E eu admiro hoje uma formiga trabalhando. Eu vejo uma formiga trabalhando, eu admiro muito, né? Eu fico vendo assim a beleza da natureza. Eu sou capaz de parar hoje, tenho até tempo para isso, parar para observar os insetos, né? Eu não sou capaz de matar uma formiga mais à toa, sem necessidade. Eu não mato uma formiga, né? Não mato uma barata, não mato um rato, não mato nada, porque fico observando como é perfeita o equilíbrio da natureza, né? Isso sem falar, quando eu também, na época, e até respondendo a tua pergunta, na época comecei a prestar atenção na astronomia. Né? Na astronomia. Falei, puxa vida, porque você vai dizer, como é que você calcula? Que hoje, por exemplo, eu estava ouvindo no rádio, e hoje começou o outono, né? Acabou o verão, né? Agora de manhã, 6h30. E no rádio o rapaz estava falando assim, o locutor, atenção 1, agora entrou. Todo ano entra, né? Eu faço as minhas caminhadas por aí, né? E fico vendo o pessoal discutindo que é o presidente, porque é o governador, porque é a máscara, porque é o álcool, porque é... Sabe que essa briga toda que está aí na mídia? Mas lá os pés de goiaba, meu, as goiabas nasceram, todas nasceram. E tem muita goiaba lá onde eu moro, na rua. Nasceram as goiabas, nasceram as pitangas, né? Tem um pé, inclusive, na Alameda de São Caetano, tem um pé de uma fruta muito rara aqui, que a gente vê muito pouco por aqui. Está lá, aquela fruta nasceu, aquilo lá está lá, está caindo no chão lá, né? Tudo certinho, tudo andando naturalmente. Então eu fico pensando, como é que você vai ver Deus? Nas suas manifestações. Você procura Deus nas suas manifestações. Porque se você encontrar, você vai ver que o homem é compositor, nós somos compositores. Nós não somos criadores. Nós somos compositores. Tudo que você vê realizado aqui, que você enxerga, que você toca, até o que você não toca, é uma composição. O homem compõe. Ele busca uma coisa que Deus criou, está criado, e ele compõe com aquilo. Né? E nós somos grandes compositores. Uns mais, outros menos, né? Do que outros. Outros compõem coisas muito ruins. Outros compõem coisas boas. Mas eu procuro Deus nas suas manifestações e não no seu aspecto absoluto. Né? Perfeito. Turíbio? Queria aproveitar para contar uma historinha aqui. Hoje eu vou fazer o papel do Hélio, o nosso Forrest Gump aqui, né? Vou contar uma historinha aqui, né? Posso, chefe, contar uma historinha aqui? À vontade. Forrest Gump. Mudei de cadeira, posso contar uma história. Bom, tem uma passagem que é muito interessante e que acho que, Hélio, isso que você falou, Hélio, que chegou um momento na sua vida que você duvidou da existência de Deus, que pode estar acontecendo com você agora que está nos assistindo, porque a pandemia tira um pouco a esperança, pô, mas Deus existe mesmo, está permitindo que tudo isso aconteça e tal. Essa sensação de desconfiar, ela não é só nossa não, os apóstolos passaram por isso também. E Jesus percebeu isso. E tem uma passagem no livro Ave Luz, do tio Nunes, ele conversando com o Pedro. Essa passagem, se você tiver o livro aí, ouvinte, dá uma olhada lá, a passagem se chama Confiar. Ela é maravilhosa. Por quê? Eu vou rapidamente contar aqui, posso contar rapidamente? Claro, fica. Eu não vou dar spoiler não do livro, né, mas é assim. Jesus percebendo que os apóstolos tinham também essas dúvidas, ele esclareceu de uma vez por todas. E a passagem é assim, ó. O Pedro, o apóstolo, que era o mais velho, né, estava numa tarde sentado, admirando a natureza. Ele estava perto de uma fonte de água, olhando a natureza e tal. De repente, do nada, apareceu um menininho, 5, 6 anos de idade do lado dele,
E ele viu aquele menininho, o menininho estava sozinho, não tinha pai, mãe, nada do lado do menino. E o menino chegou para ele e falou assim: ô vovô, posso segurar sua barba? O Pedro tinha barba, né? E o Pedro falou assim: pode. O Pedro achou estranho aquele menino surgir do nada ali. E o menino foi lá e começou a mexer na barba dele. E o menino falou assim para ele: vamos prestar atenção no desenrolar da conversa para você entender onde vai chegar isso. O menino falou assim para ele: quem te deu essa barba? Aí o Pedro olhou para ele e falou assim: foi Deus. Aí o menino falou assim: e onde mora Deus? Onde ele mora? O Pedro falou assim: lá em cima, no céu. Aí o menino falou assim: quem te falou que ele mora lá? Você já foi lá? Ele falou: não fui, mas quem te falou que ele mora lá? Ele falou: meu pai. E o seu pai mora onde? Mora lá em Betsaida, que era outra cidade. Ele estava em Nazaré, né, nessa ocorrência. Mora em Betsaida. Mora em Betsaida? Mora. Mas... E o Pedro ficou quieto. Aí o menino falou assim: e quem te ensinou a falar? Porque o Pedro ficou quieto. Meu pai. Quem ensinou ele a falar? O Pedro estava ficando já de... Né, imagina, né? Estava cheio daquele moleque já. Ô, moleque, vai embora, pô, né? Falou assim: foi Deus que ensinou ele a falar. Aí o moleque falou assim para ele: e quem é Deus? Quem é Deus? Aí o Pedro ficou desconcertado, não falava nada, né? Ficou quieto, o menino falou assim, parou um pouquinho, o menino falou assim: vovô, fecha os olhos. O Pedro fechou os olhos, pegou o moleque e levantou no alto. Levantou no alto e fechou os olhos. Aí o Pedro ficou pensando, né? O que ele estava fazendo com aquele moleque no alto, segurando o moleque de olho fechado, né? Aí ele falou assim: quando que eu posso abrir? O moleque falou assim para ele: agora. Ele abriu o olho, o moleque tinha sumido, simplesmente desapareceu, e ele estava com o cajado na mão. Aquele cajado que o representa. Como o pastor das ovelhas, como o grande doutrinador de todos. E aí o Pedro ficou pensando em tudo que aconteceu. E o moleque simplesmente desapareceu. Essa passagem se chama confiar. Isso que você falou, Hélio. Você desconfiou em algum momento? O Pedro também desconfiou. E ainda mais aquele moleque fazendo perguntas para eles incisivas, né, ali. Quem é o cara? Quem é Deus? Onde ele mora? Como é que é isso? Assim, aprenda a confiar. Confia. Você não precisa ver ele. Você não precisa ver ele materializado, né? Mas confia, que ele está aí. Perfeito. Hélio, queria fazer um comentário? Não, que é a questão da observação, né? É muito importante. Inclusive o meu médico, faz algum tempo que eu não vejo ele já, preciso voltar por lá. Isso é um bom sinal, né, Hélio? Ele fala assim, você, ele olhou meu sobrenome, ele falou: para você não adianta ser italiano, dizendo italiano. Eu falei: sou. Então você não vai fazer isso. Mas precisa contemplar, ele falou. Você precisa aprender a contemplar. Para um pouquinho e contempla. Observa uma árvore. Observa, contempla uma árvore, veja os detalhes de uma árvore, contempla uma planta, tem que ter tempo para contemplar. Porque na contemplação você vai ver justiça, você vai ver coerência, você vai ver que tudo está funcionando certo, né? Independente do que esteja acontecendo com os homens na sua volta, porque isso muda. Inclusive uma passagem que eu não sei de quem é essa passagem, mas disse que um rapaz estava assim conversando com um sábio e vinha uma formiga andando assim, o cara pegou e matou a formiga, né? Opa, bom, isso qualquer um faz. Agora dá vida a essa formiga aí, faz ela andar novamente. Você pegou a formiga assim, não, mas eu não, você matou ela, agora dá vida para ela, faz ela andar novamente, faz ela fazer tudo o que ela fazia, né? Ela ia buscar, aí você vai ver que você não consegue.
está longe do homem, né? Está longe de qualquer tipo de tecnologia, está longe de qualquer coisa. Pega uma formiga, quebra uma perna dela e depois faz ela andar outra vez. Né? Você já não vai conseguir mais. Né? Então você vai perceber o seguinte, que Deus é muito presente nas nossas vidas. Muito mais do que nós imaginamos. É que nós não paramos para contemplar. E quando você não para contemplar, para perceber, para ver que tudo de bom que está acontecendo, tem gente que acha que o sol, por exemplo, para a dona de casa, o sol é só para enxugar a roupa. O dia que não sai o sol, não enxuga a roupa dela, ela fica triste. Ela fica lastimando, às vezes até praguejando. Essa chuva, maldita essa chuva que não para, não consigo enxugar minha roupa. Certo? Ela não presta atenção na chuva. E não presta atenção também no sol. Sabe? Então isso tudo é uma coisa que nós temos que trabalhar muito ainda para poder entender. Perfeito. Os nossos ouvintes sempre são muito bem-vindos aqui no nosso programa, eles auxiliam a construir o Semeando Boa Nova. A gente pede a sua participação no dia de hoje, respondendo uma pergunta: como você se relaciona com Deus? Lembrando que todos aqueles que participam do nosso programa concorrem a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, aqui de São Paulo, e também da editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então faz como o Helder Marli e a Sandra Ferecim, que na semana passada foram os contemplados do nosso livro. A interação do nosso ouvinte realmente está muito boa no programa de hoje. E até algumas perguntas e algumas respostas estão sendo dadas pela interação. O nosso participante, o Eros, que também faz parte da nossa equipe, lembrou de uma questão muito importante, a pergunta número 11, onde ele diz que a compreensão de Deus, quando nós estivermos menos obscurecidos, nós teremos uma condição de observação e entendimento da divindade. Marinho, queria trazer para você aqui mais uma pergunta e uma reflexão. O homem ainda pode ter conhecimento exato sobre Deus? Eu acho que essa resposta já está dada pelo Kardec, acho que nós mesmos já falamos dela antes, né? Que para o homem ainda falta um predicado, falta ainda um sentido para que a gente possa compreender a essência de algo que é maior do que nós, né? Compreender Deus e definir Deus significaria de dizer que ele é o igual da gente, quer dizer, como é que eu posso definir bem Deus se eu não sou igual a ele? Se Deus é muito maior que eu não vou conseguir defender. A gente não consegue definir nem o parente que está em casa, né? Vai definir Deus. E quer arriscar definir Deus, né? Se eu tiver que definir minha mulher, eu vou apanhar. Vai apanhar. Tá, nem tente, viu? Nem a tente. gente não consegue definir aquele que é muito maior do que a gente. Falta para a gente subsídios, né? Agora, eu fico aqui me perguntando, e gostaria de trazer uma explicação para o nosso ouvinte aqui do porquê que nós estamos tratando esse assunto hoje. É um assunto difícil esse, né? Esse é um assunto que possivelmente não se conversa muito a respeito, né? Porque o máximo que nós fazemos durante o dia na vida normal nossa, né, é perguntar: você acredita em Deus? Então tem quem acredita e tem quem não acredita. E para por aí, nós não nos aprofundamos nisso muito mais, né? Então na hora que nós começamos a explorar um pouco isso, mas por que não acredita? Por que acredita? Como é que é? É um assunto árido, difícil, né? Talvez a gente pudesse explicar para o nosso ouvinte que essa reflexão, como foi dito aqui pelo Hélio, ela é importante. É importante porque nós vamos começar a adquirir a noção da nossa pequenez. Pensar em Deus não é querer compreender Deus na sua essência, não é... Pensar em Deus e tentar definir Deus é a mesma coisa que a gente perceber o quão pequeno que nós somos. É um exercício de humildade. É um exercício em que nós começamos a perceber como limitados nós somos, né? Nós aprendemos com a doutrina espírita que o homem, desde a sua criação, quando ele estava lá, bem lá atrás, como homem primitivo, né? Quando ele estava aí recém saído
das cavernas, naquele momento de primitivismo que ele só vivia para procriar e para caçar, para alimentar, que ele não tinha sentimentos ainda, né? Ele tinha sensações, né? Então a gente aprende com a filosofia espírita que bem lá atrás, pertinho do reino animal, nós tínhamos sensações, não era nem sentimento. Depois, com o tempo que a gente vai interagindo, vai aprendendo, vai evoluindo, a gente adquiriu os sentimentos, né? E depois os sentimentos se transformaram em razão, né? Se transformaram. Então, hoje, talvez a melhor pergunta que nós possamos fazer para nós mesmos e para o nosso ouvinte não é assim, você acredita em Deus, né? É perguntar como que você sente Deus, né? Porque há uma pergunta aqui no Livro dos Espíritos que fala assim, né? É a pergunta número 6. De onde que vem o sentimento íntimo que todos nós temos da existência de Deus? De onde vem isso? De onde vem aquela sensação íntima nossa de que Deus existe? Por que que a gente tem, né? Aí os espíritos responderam, perguntaram, Kardec perguntou, será que é porque as pessoas aprenderam a sentir Deus? As pessoas aprenderam a sentir? Aí os espíritos respondem, mas olha, pega o primitivo. O homem primitivo, ele sente isso também, né? Aonde que nós queremos chegar? Nós queremos trazer aqui para o nosso ouvinte de hoje que nós não precisamos ficar explicando muito Deus, né? Que nós temos que aprender a senti-lo, né? Senti-lo nos momentos difíceis da nossa vida, senti-lo neste momento que a gente tem uma pandemia aí que está ceifando vidas, está preocupando as pessoas, né? Que a gente deve sentir na alegria, né? Pergunta para um pai, para uma mãe, na hora que nasce um filho, né? Como é que ele sente Deus naquela hora? Ou pergunta para um pai, para um filho que acabou de perder, acabou de ver o desencarne do seu pai, da sua mãe, como é que ele sente Deus naquela hora, né? Então, nós podíamos quase que dizer que Deus a gente não explica, a gente sente, né? De alguma maneira. Eu acho que é uma boa definição essa questão de sentir, né, Marinho? Acho que aí que está a grande questão, a grande chave, né? Como é que eu vou sentir? Como é que eu posso sentir Deus, né? Nesse momento, em nome de alegria. Como é que você sente Deus quando você está alegre? E como é que você sente Deus quando você está triste? Né? E tem gente que se revolta, porque a pessoa passa a duvidar de Deus na revolta, né, Tulíbio? Está acontecendo tanta coisa tanta ruim. Coisa ruim para ele fala, não, pera, não pode ter, né? Hélio, eu e Marinho, né, concordo exatamente, já que nós não podemos compreender a natureza íntima de Deus, do Criador, nós podemos perceber, acredito eu, né, Turíbio, algumas formas das suas perfeições e atributos. Uhum. Nós poderemos elencar algumas, não é? O principal atributo de Deus é a criação. É a criação. Cria incessantemente. É o principal atributo. Mas ele tem outros atributos. Ele é perfeito. Porque o universo é perfeito. Não tem nada de errado no universo, né? A ciência já mostrou que o universo é perfeito, né? Ele é perfeito. Ele é justo, soberanamente justo. A gente usa essa expressão na doutrina, né? Por que ele é soberanamente justo? Porque se você partir do princípio das reencarnações, ele permite que você mesmo corrija os seus erros. Isso que é a coisa mais bonita de um pai, permitir que o filho corrija os seus erros. Que é uma coisa mais completa do que isso. Você não precisar punir o teu filho, ele se autopunir. Essa é a soberana justiça que vem dele. São atributos dele que são absolutamente incomparáveis com quaisquer outros seres que possam existir, né? Perfeição absoluta. Tanto é que você vê, os gregos tinham a ideia de vários deuses, né? Deus da não sei o quê, Deus do sol, Deus da lua, Deus do Eles mar, eram politeístas, né? Eram politeístas. Então você fala assim, mas como é que você desmorona isso? Essa ideia. Você desmorona, sem criticar a crença grega, não é isso, mas como é que você desmorona isso? Você fala assim, mas então quem criou esses deuses? Né? Surgiram do nada, do éter. Então, na verdade, quando você olha o principal atributo, que é a criação,
Fala, ele é uníssono, sozinho, não tem outro. Não pode ter outro. Ele cria tudo, é o principal. Tem os outros atributos que nós estamos falando, mas esse é o principal, é a criação, é o Criador. Né? Eu acho Posso que fazer aí, uma pergunta para o Toríbio? Claro. Posso fazer uma pergunta para o Toríbio? Pode. Já que você é o nosso convidado e Bom, a gente obrigado, está aproveitando para discorrar um pouco hoje. Deixa, sábado que vem vocês me pagam, não tem problema. Uma coisa que chama muito a atenção da gente hoje em dia são certas pesquisas que são feitas, né, sobre esses aspectos De Deus. de religião e tudo, né? E chama muito a atenção o número crescente de pessoas, principalmente ali na Europa Ocidental, né? E na Europa Oriental também, né? Os países mais distantes um pouco, o número de pessoas que vão deixando de acreditar em Deus, que vão deixando de ter uma religião, que vão deixando de acreditar em Deus, né? Qual seria a razão disso, Toríbio? Eu sei que isso talvez foge um pouquinho Não foge não. doutrina, Não foge não. mas nós gostaríamos de te ouvir. Por que isso acontece? Não foge não, E Marinho. a pergunta que eu ia fazer era exatamente essa, não com tanta é? riqueza de detalhe como você fez, né? Mas eu ia perguntar justamente isso. Né? Sintonia, né? Não, isso não foge. Eu ia fazer porque qual a consequência de você não acreditar, né? Então, isso não foge. Isso não foge da essência do programa, não, Marinho. Muito pelo contrário, você e o Hélio estão corretos, não foge, não. Sabe por quê? Porque, então, vamos responder objetivamente e depois esclarecer. Por que as pessoas não vão se distanciando de Deus, vão ficando longe? Porque a materialidade envolve muito. Você pega os países europeus, são países normalmente com condições sociais muito melhores que as nossas. Né? O PIB per capita é maior, você pega o PIB per capita, estou falando que o PIB absoluto é maior, mas o PIB per capita é maior, né? Mostra uma condição de vida social melhor. Então a materialidade envolve. E aí, tudo que acontece de errado e que não tem explicação, as doenças, né? Que aparentemente não tem explicação, tem que ter um culpado. Quem é o culpado? Deus. Então eu não vou ficar acreditando nesse cara. Por que eu vou acreditar numa pessoa que me permite ter coisa errada? Eu vou me distanciando. Só que quanto mais você se distancia de Deus, mais longe você vai ficando das coisas boas da vida. Esse é o problema. Né? Por quê? Porque Deus criou as coisas boas. Deus criou só coisas boas. E isso é difícil dos homens enxergarem isso. Agora, e também, Marinho, para esclarecer, as pessoas esquecem, eles mesmos estão esquecendo que foram os pesquisadores lá, o François Eglert e o Peter Higgs, que criaram, em 1964, os princípios de bóson de Higgs. O que é isso, né? Essa palavra bonita. Bósons é a partícula, né? A essência, né? E por que bóson de Higgs? Porque o cientista, o Higgs, em 64, eles criaram a teoria de que era possível criar alguma coisa. Por isso que a partícula é chamada partícula de Deus. Né? E foi exatamente na divisa entre França e Suíça, já que você citou a região, ali, que eles construíram um tubo circular que tem só 27 quilômetros. 27 quilômetros. Metade daqui até a Baixada Santista. Né, de distância. E eles colocaram dentro desse tubo, não colocaram nada, porque é o átomo, né? Fizeram uma aceleração, fizeram o átomo, né? Tá em tudo, né? O átomo girar em ultra velocidade, para ver o que acontecia. Porque energia em movimento gera matéria. Mas como é que eu provo isso? Isso é Deus que criou, né? Como é que eu provo? Como é que a ciência mostra isso? Acelera, faz isso virar rapidamente. Fizeram. E apareceram rastros da partícula. Rastros, o chamado bóson de Higgs. Não apareceu ela, ficou lá materializada, ficou viva, ficou lá materializada várias horas. Não, rastros. Então eles concluíram que é uma criação perfeita. O bóson de Higgs mostra isso, a partícula de Deus. Que a energia em movimento cria. Então por que não se lembra disso? Por que as pessoas esquecem disso? Porque isso é um estudo científico. Né?
E eu quero coisas boas para minha vida agora. Não quero doença, não quero nada, eu quero bem-estar. Bom, isso tudo é matéria. Mas nós somos espíritos que estamos em evolução, não vamos passar só por isso. O meu comentário, né, nessa análise que você faz, Turíbio, é de que somente quem passa por situações, vamos dizer, bastante emocionantes na vida, seja pela alegria ou seja pela dor, que efetivamente naquele instante percebe que existe uma força maior. Eu conheço uma pessoa que perdeu um bebê que estava nascendo. A criança, o bebê ia nascer e infelizmente na hora do parto o médico dá a notícia de que o bebê não estava com vida. Ele já é o tal do natimorto que o pessoal fala, né? E essa pessoa que esperava aquela criança com tanta esperança, com tantos sonhos, né? Com tanta emoção que esperava aquela criança, né? Naquele instante, e até porque ela já tinha tentado outros recursos, tinha tentado outras vezes, né? E também não tinha conseguido. Ela se chocou e revoltou-se, né, contra Deus. Depois nós viemos a saber que, adiante um pouco, essa pessoa tentou adoção, né? E também ali num processo de entendimentos, né? Naquela época as adoções não seguiam todos os trâmites legais que seguem hoje, né? Nessa adoção, houve um acordo para uma jovem que queria abortar. E as pessoas que estavam em volta da jovem, todas elas religiosas, espíritas, contra o aborto e tudo mais, convenceram esta pessoa, essa jovem, para não abortar. E para que ela doasse aquela criança para alguém que quisesse a criança. E por uma dessas coisas da vida, acabou caindo na mesma pessoa que tinha perdido o filho algum tempo atrás. E o que acontece? Novamente, através do recurso da adoção, novamente a criança não nasceu com vida. Segunda vez, né? Então você imagina o que essa criatura sentiu naquele momento, tá certo? Mesmo nesse momento de muita dor, que ela revoltou-se contra Deus, eu fui testemunha dessa fase, né? Ela revoltou-se tanto contra Deus, tá certo? Que não queria mais acreditar em Deus. Mas ela não conseguiu, mesmo nisso. Porque o que se instalou nela foi uma grande pergunta. Por que Deus não deixa eu ter meu filho? Quer dizer, mesmo numa situação dessa natureza, ao invés dela desacreditar e falar, olha, Deus não existe, porque me impõe este sofrimento, o íntimo dela foi, não, por que Deus me castiga? Né? Aí, adiante um pouco, ela veio conhecer o Espiritismo, né? As respostas começaram a chegar. Hoje é uma trabalhadora espírita, né? Dedicada, né? Que encontrou a resposta, né? Que ela precisava para poder apaziguar o seu coração. Então, essa questão de Deus, né? De sentir Deus, somente quem passa por experiências dessa natureza, e as alegres também, não vamos esquecer isso, né? Existem momentos enormes de felicidade. Quantas famílias, né, que a gente às vezes só vê, somente agora, né, Hélio, nessa pandemia, a imprensa só mostra desgraça, quer dizer, exagera, a gente já está até intoxicado de tanta desgraça Muita desgraça. que a imprensa mostra, né? E de repente a gente tem que se conectar também com os momentos felizes que nós temos, e são muitos na nossa existência. As conquistas que a gente faz, né? É a formatura de um filho, é a nossa formatura, é o casamento, né? É o nascimento, né? Quanta coisa boa acontece para as pessoas ao longo da vida, né? Aquela emoção, naquela hora, tá certo? É a emoção que a pessoa não diz que não acredita em Deus. Naquela hora ela tem um sentimento lá dentro de agradecimento
por aquilo que está acontecendo. Ela não vai dizer que aquela felicidade que ela está sentindo naquela hora é porque é o acaso. Não vai dizer isso. Ela vai sentir que a vida, de alguma maneira, está trazendo para ela um momento de muita felicidade, pelo qual, intimamente, mesmo que ela não expresse, ela é grata por aquilo que está ali, né? Então, quando a gente fica questionando, né, do ponto de vista muito racional, o que é o que não é Deus, a gente precisa fazer isso que o Toribio falou. Não deixar os aspectos da necessidade material, né, afastar a gente desse sentimento e desse momento. É que a nossa incoerência, né, Flávio? Nossa incoerência, a incoerência do ser humano é absurda, né? Eu diria que ela é absoluta, né? Não, acho que não existe ninguém que não seja incoerente, num certo grau, ou mais ou menor em alguns aspectos do que em outros, né? Nossa incoerência é muito grande. Ora, todos nós sabemos que nós vamos desencarnar. Não tem ninguém, acho que ninguém que sabe, que acha que vai ficar por semente. Mas ninguém quer desencarnar. Então, tudo aquilo que pode levar ele para o desencarne, ele condena Deus. Ele acha que Deus não gosta dele. Mas nós vamos desencarnar. Sabe? É um processo natural. E esse processo, eu tenho um conhecido, né, um grande amigo até, que diz que não acredita em Deus. Ele agora, de um tempo para cá, não acredita mais em Deus. Então, e ele fica me provocando para mim poder ficar provando para ele dizer Deus. Eu parei, né? Falei, não. Tudo bem, nós vamos desencarnar. Não, eu e você vamos desencarnar. Daí eu não sabia se tem ou se não tem. Não tenha pressa, né? Mas como ele tem um coração muito bom, ele é uma pessoa muito bondosa, eu sinto muito correto, muito mais do que eu, até com relação ao aspecto assim de fazer filantropia, muito mais do que eu, né? 10 vezes mais que eu, né? Eu tenho uma certa dificuldade para isso, e ele tem mais facilidade, ele faz. Inclusive, você está melhor que eu, falo. Mesmo você não acreditando, você está melhor do que eu, porque você faz mais coisas boas do que eu faço. Então, provavelmente, você vai sair melhor do que eu. E ele não se convence com isso. Ele, não. Então, eu tenho uma pergunta que eu fiz aí para o Toribio. Qual a dificuldade, o problema de você não acreditar? Porque quando você acredita em Deus, você tem o quê? Você tem alinhado, pelo menos, os 10 mandamentos. Né? Aqueles 10 mandamentos da lei de Deus, que te dão um norte. Então, se você acredita em Deus, você sabe que se você se distanciando daqueles dos 10 mandamentos, mesmo que você não lembre deles mais, mas ele está lá na sua memória, que está lá dentro, né? Quando você sabe que você não pode matar, você não pode roubar, você não pode vilipendiar, você não pode enganar, certo? Levantar falso testemunho. Levantar falso testemunho, que é o que todo mundo está fazendo agora. Certo? Toda hora aparecendo isso, né? Que os fakes, né? Se fosse atualizar, né? Não faça fakes, né? Essas coisas, está tudo lá. Então, quando você acredita, você segue. Você tem um padrão para seguir. Se você não acredita, você não tem padrão nenhum. Então, o problema é que eu queria que tu falasse um pouquinho. Quem não acredita em Deus, acredita em tudo. Aí tudo para ele vale, né? Aí é que isso gera o problema. Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. Olha, posso falar? Dá tempo, chefe, de falar? Olha, nós estamos nos nossos minutos finais, mas claro, fique Minuto à vontade. Final já? Para o segundo bloco. Para o segundo bloco. Não, eu ia fazer só um comentário, né? A maior dificuldade que existe quando você fala em acreditar em Deus é você mostrar claramente, né? Ali, ó, tá aqui, esse aqui é Deus. Dá a foto de Deus aí, né? Coisa assim, né? Então, nós estamos de máscara, aqui não dá para ver as nossas reações não verbais, né? Mas tudo bem. Agora, veja você. O Marcelo Geiser é um dos maiores cientistas da atualidade, e é brasileiro, que mora em Nova York. O Marcelo Geiser nem tem nada a ver com Deus, mas ele foi, numa das entrevistas dele, ele diz assim, que o mais importante é o invisível, é o que você não vê. Cientista. Não está falando isso filosoficamente, sem nenhuma depreciação à filosofia, porque a filosofia é maravilhosa para falar de Deus. Platão explicou isso maravilhosamente, Sócrates, né? Mas, fora outros filósofos. Bom, mas o Marcelo Geiser, num trabalho, numa entrevista dele,
foi perguntado para ele assim, né, a respeito, porque sempre quando um cientista é interrogado, é pesquisado, alguém pergunta isso. Você acredita em Deus? Sempre, sempre assim. E perguntaram para ele isso. Ele falou assim, olha, se você, a ciência vai buscando sempre elementos comprobatórios. O que o cientista faz? O cientista observa um objeto, tira conclusões e generaliza. É isso que a ciência faz, por isso chama cientista. Né? O que os cientistas fazem? Eles vão desconstruindo o momento, o planeta. Vai voltando para trás. Pega hoje, 2021. Como é que era 2020, 2019? Vai desconstruindo. Aí, e eles chegaram muito próximo do momento zero. Do zero, da criação. Lá, 8 bilhões de anos, 7 bilhões de anos atrás. E ele diz assim, que é possível, pela técnica da desconstrução científica, chegar quase ao zero. Porque quando chega a algumas frações de segundos antes do zero, né, que seria o conhecimento de tudo, ele diz assim, acontece uma coisa tão diferente, dá uma mudança tão diferente que foge completamente da lógica racional, que não dá para explicar. Ele falou, uma coisa, não dá, uma coisa assim, como se fosse um grande Big Bang ali acontecendo, né? Não dá para explicar. A ciência não consegue explicar o que acontece na fração de segundo antes do zero. Não dá para explicar. Só uma força maior provocaria aquilo. Porque não tem como explicar. É o sentido que você falou, Marinho, no início do nosso trabalho de hoje. Você sabe que, depois do intervalo, eu gostaria de contar uma passagem que aconteceu com, hoje, da dimensão espiritual, Jesus Gonçalves, dentro do leprosário de Pirapitingui, aqui. Né? E eu ia lembrar da passagem dele, só rapidamente, quando ele não acreditava em Deus. Ele era um descrente. Mas quando a mulher morreu, ele passou a acreditar. Porque do lado do funeral da mulher, né, alguém falou para ele assim, olha, ela está falando, está te chamando de meu bem. Lá uma forma carinhosa como ele se falava. Ele falou, putz, esse negócio existe mesmo. Ele gosta de spoiler, né? É isso. Não precisa contar mais. Não, mas o leprosário não. Marinho, do leprosário não. Essa eu quero saber também, do leprosário que você vai contar aí. Perfeito. Agora nós estamos nesses minutos que antecedem o nosso intervalo para o segundo bloco. Pediria ao nosso ouvinte que fique com a gente e que nós temos muito mais para falar desse tema especial, o que é Deus. Nosso entrevistado de hoje, o Turíbio Oliveira, que nós fizemos essa troca de cadeiras. Hoje eu faço a entrevista e o Turíbio é o nosso convidado de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Estamos de volta para o segundo bloco do programa Semana Boa Nova. O programa Semana Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, da onde nós vamos ao vivo todos os sábados, aqui na sede do Semeador, na cidade de Santo André. Você pode acompanhar o nosso programa, além do Facebook Live, também pelo YouTube, todos os sábados, das 8 horas às 9h30. E a nossa reprise na Web Rádio O Semeador, a partir das 18 horas, no mesmo dia. Nós estamos hoje com o nosso entrevistado, querido amigo, participante e membro da equipe do Semana Boa Nova, Turíbio de Oliveira. E nós estamos tratando de um tema especialíssimo. E no primeiro bloco, muitas discussões, reflexões sobre o que é Deus, o nosso tema do dia de hoje. Turíbio e Marinho, no intervalo nós estávamos comentando uma passagem, né, que nós poderemos elucidar um pouco mais o nosso tema, e o Marinho fazia questão de comentar um pouquinho disso. Marinho, vamos retomar com essa nossa passagem. Eu acho que a moral da história é a seguinte, o Turíbio já colocou a história, né? O que eu queria destacar são aqueles momentos na nossa existência que nós pedimos provas das coisas, né? São aqueles momentos que nós queremos ter certeza da realidade espiritual e o que ela significa para a gente, né? Não apenas na questão de crer em Deus. E eu vou, como a gente teve essa explicação que o Turíbio trouxe, está me ocorrendo hoje uma história um pouco diferente que aconteceu comigo mesmo e que eu vou tomar liverdade de contar sem citar nomes, né? Porque foram momentos decisivos na minha caminhada, na minha trajetória como espírita. Desde a minha iniciação no espiritismo, que eu venho de família católica, né? Mas aconteceu certa feita, e curiosamente envolve também uma questão de uma criança natimorta. Agora que eu estou vendo a coincidência, né? Não sei por que estamos lembrando isso hoje. Mas eu trabalhava logo no início da minha atividade profissional, na empresa que eu trabalhava, eu tinha um colega, né? E esse colega um dia me confidenciou que a esposa estava grávida, né? E que a criança estava para nascer. E também aquela alegria, a gente saía para almoçar junto às vezes, conversávamos, ele é um colega assim de mesa ao lado da gente, né? E naquela oportunidade eu já tinha uma certa ascendência hierárquica sobre aquele colega que estava ali, né? Mas o que aconteceu? Chegou na hora da criança nascer, a criança não nascia, né? E todo dia cedo eu chegava e perguntava, e aí, né? Nasceu a criança, né? Ele, não, ainda não sei o quê. Olha, só sei dizer que passou 3, 4, 5, uma semana além da data que os médicos tinham estabelecido. E parece que eu estava mais preocupado que ele, porque todo dia eu perguntava e ele não estava dando muita, né? Eu tinha acabado de iniciar a minha atividade espírita, né? Aí, um dia com aquela inocência, né, de quem não conhece, quem não sabe como é que as coisas funcionam, né? Eu cheguei, a primeira vez que eu participei de uma reunião mediúnica, né? E um amigo espiritual estava lá fazendo uma explicação através da mediunidade e eu tive a petulância de interromper e perguntar para o espírito, né? Veja-se que coisa que a gente nunca faz isso, né? Falei, olha, eu estou preocupado porque eu tenho um colega que está assim, como se eu imaginasse que os espíritos estão à disposição para responder coisas para a gente, né? Não é nada disso, né? Mas pela minha inexperiência e por eu ter me visto numa reunião diante de um espírito se comunicando, e eu preocupado com o meu amigo, eu perguntei, né? Totalmente indevido o que eu fiz, né? Mas eu perguntei. E provoquei aquele silêncio, né? Aí o espírito parou de falar, todo mundo ficou, e agora, né? Como é que vai ser? Aí não demora muito, o amigo espiritual pega e fala assim, como chama a esposa do seu amigo? Eu não sabia, eu não sei, eu só estou pensando no meu amigo, né?
E faz o seguinte, pensa um pouco nele. Né? Aí eu peguei e pensei, não demora muito, a entidade vem e me dá a maior lição que eu tive para toda a minha vida de espírita, né? Ele pegou e falou assim, olha, a pergunta que você fez é totalmente indevida, porque nós não devemos interferir na vida das pessoas. Você fez uma pergunta que ele não sabe que você está perguntando. Você não pediu autorização para ele para fazer isso. Me deu um sabão, o espírito, assim, na frente de todo mundo, entendeu? Mas Deus está permitindo aqui que você tenha uma resposta, porque a esposa do seu amigo está correndo risco de vida. Ela precisa urgente ir para o médico, porque o seu nenê já perdeu a vida no seu ventre. História real comigo, né? Bom, eu saí dali, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu vou chegar para um amigo meu e falar, olha, eu fui num centro espírita e perguntei, e que o espírito diz que, olha, e aí eu falei, bom, e se não for verdade? E se o espírito errou? Eu vou falar isso para o meu amigo, e meu amigo vai fazer, e depois chega lá, não tem nada disso. Olha a dúvida que eu fiquei. Aquele dia eu aprendi que a gente não pode interferir absolutamente na vida das pessoas, nessa questão, né? Bom, eu insisti muito para ele ir para o médico. No dia seguinte eu cheguei de novo lá no trabalho e perguntei, escuta, e aí? Ele falou, não sei. Eu falei, olha, você vai fazer o seguinte. Aí eu fui um pouco mais incisivo, né, usando um pouquinho da prerrogativa que eu tinha. Fui um pouco mais incisivo. Eu falei, olha, você vai sair daqui, você vai pegar a tua mulher agora e vai no médico. Não, mas só que à noite eu vou. Não, é agora. Você vai sair e vai com ela agora, né? Ele ficou tão chocado com a minha energia que eu pus naquela hora para isso, que a única maneira que eu consegui, né, de eu mesmo ter certeza que as coisas... Bom, não deu outra. Quando foi à tarde, ele ligou em prantos, né, dizendo que a criança não estava, tal, não sei o quê, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso que está aqui? Que todos nós temos instantes na vida que nós precisamos de provas para as coisas. E as provas vêm para cada um de nós de uma maneira diferente, né? Naquele momento que eu precisava ter certeza, aquilo foi tão decisivo para eu ter certeza da realidade espiritual, para eu ter certeza da bondade de Deus, porque foi concedido naquele instante algo que salvou aquela pessoa, né? Então, eu acho que a mensagem de hoje sobre Deus, nosso programa de hoje, está orientado para cada um de nós que deve encontrar dentro de si esses momentos, né, e que tenha sentido, que tenha significado, né, para a crença, né, na realidade espiritual, para a crença na bondade de Deus, né, principalmente nesse momento de pandemia, né, que é um momento em que acontece tanta coisa, é tudo tão negativo que está acontecendo, que a gente ouve, que a gente vai fazendo isso que o Turíbio apontou, que a gente vai ficando muito ligado à materialidade, ao momento, e vai se esquecendo da presença de Deus. Perfeito. Para você que está chegando agora, o nosso programa de hoje, o tema é O que é Deus? O nosso entrevistado, membro da equipe, é o Turíbio Oliveira. E eu queria trazer uma pergunta para o Turíbio, que realmente acontece, e principalmente algumas doutrinas cristãs fazem um comparativo, né, de que Jesus é o próprio Deus. Como que a doutrina espírita vê isso? E se nós podemos dizer um pouquinho agora, quem é Jesus? Primeiro, ele mesmo falou que ele não é Deus. Ponto. Está claro? Quando ele falou assim, meu pai está no céu, meu pai, a casa do meu pai, há muitas moradas na casa do meu pai. Ele mesmo falou. Ele ensinou a prece, Pai Nosso. Quer dizer, eu não sou Deus. Ele deixou claro isso. Jesus é um espírito de uma elevada magnitude, de uma elevada categoria, que fazia parte da ordem, faz parte da ordem dos construtores do universo, que a gente fala assim, é o filho único, né? É o filho, a gente fala, como unigênito. É que é a expressão? Unigênito, né? No sentido, não é que é único, porque Deus é o pai de todo mundo, né? Mas é o filho
de maior envergadura, o espírito de maior envergadura, que já veio para esse planeta, que construiu isso aqui. Acontece que há algumas crenças, algumas religiões tradicionais, tinham dificuldade de falar isso e explicar isso para as pessoas, né? Porque ali estava um mártir, vamos chamar assim, que estava libertando as pessoas de conhecimento. Então era mais fácil dizer, olha, ele e o Pai é uma coisa só, né? Porque ele usou essa expressão, eu e o Pai somos um, né? E quando os apóstolos estavam nos momentos finais, ele disse, eu estou indo para a casa do meu Pai, para lá. Para onde você vai? Falou assim, eu não vou, para onde eu vou, eu não posso levar vocês, mas eu preparo o caminho para vocês irem, né? Tem muitas moradas na casa do meu Pai. Ele falava isso claramente. Então, quando os apóstolos estavam instigando ele deixou claro, olha, tem muitas moradas na casa do meu Pai. Então, era mais fácil, para não ampliar a dúvida, falar assim, é uma coisa só, ele e o Pai é uma coisa só. Mais fácil, Jesus é Deus. E não é. Ele mesmo falou que não é. E essa expressão que Jesus usou, né, de que ele e o Pai eram um, né, significa o alcance da perfeição, né? Quando nós conseguimos, veja que certamente Jesus estava numa condição espiritual muito superior à nossa, que ele já tinha conhecimento daquelas perguntas anteriores que nós fizemos, da essência divina, né? E que ele estava em perfeita sintonia, né? A gente fala isso aqui na Terra, né, Toríbio? Quando a gente tem uma pessoa que pensa igual a outra, né? Às vezes a gente fala, os dois ali estão em sintonia, né? Estão alinhados. Os dois ali estão alinhados, né? Olha, os dois pensam igual, né? Então você imagina a beleza de um dia que a gente possa chegar num estágio evolutivo que nós pensamos, né, e estejamos alinhados com Deus, né? Que aqueles 10 mandamentos aí que o Hélio lembrou, né? Que aquilo façam parte da nossa natureza íntima, né? E que a gente consiga efetivamente viver na dimensão do amor, na dimensão do bem que Deus, como Criador, está, né? Então essa sintonia, né, que faz com que ele e o Pai sejam um, né? Perfeito. Claro, ele fica à vontade. Não, infelizmente, né? Infelizmente, eu digo infelizmente porque isso ocorre até hoje e ocorria muito mais no passado, lá no início da civilização. As pessoas sempre tem os espertinhos, né? As pessoas espertas que se colocaram entre Deus e os homens, né? Como um sacerdote, né? Como um interpretador, né? Passa por mim, se não vai passar por mim aqui, né? Então isso acontece, as pessoas até hoje acontecem. Se não fosse isso, se nós tivéssemos permitido, eu estava vendo, inclusive, tive uma prova disso várias provas a respeito disso, até não vou entrar nesse assunto agora, mas é importante que nós sabemos que não pode, nós ficamos procurando sempre alguém para interpretar as coisas para a gente, né? Um sacerdote, né? Nós gostamos que alguém interprete para nós alguma coisa a respeito dessa ligação, se interponha entre nós e Deus. Precisa só dele para poder chegar a Deus, né? Jesus foi muito claro, falou, não precisa, certo? Naquela passagem lá no posto com a samaritana, ela falou, tenho que ir no templo de Jerusalém, tenho que ir no templo de Samaritano, onde é que eu tenho que ir? Você não precisa ir em lugar nenhum, né? Entra no teu quarto, né? Né? E lá e conversa, ele está à sua disposição, né? Quando Jesus falou que essa passagem, o Tobi falava agora há pouco, quando Jesus partiu daqui fisicamente, ele falou, eu vou, mas eu vou ficar, eu vou estar constantemente convosco, né? Ele está à nossa disposição para que nós possamos conversar, tirar dúvidas, enfim, alinhar com ele sem a intercessão de outras pessoas, sem precisar que outras pessoas interpretem por nós. É claro que se a gente confia, como nós estamos falando, eu e o Pai somos um, quando ele falou. Nós estamos aqui num programa, nós temos um projeto, e nesse projeto todos nós que estamos alinhados com ele, somos um.
porque pensamos que estamos todos com a mesma finalidade. Embora que cada um de nós tenha uma função diferente dentro desse projeto. Mas nós torcemos muito pelo aquele que está fazendo a outra parte que eu não sei fazer. Né? Quer dizer, que é importante que eu faça. Ao contrário de Deus, que Ele é absoluto. Ele sabe tudo, Ele está à frente de tudo. O resto nós somos compositores, aqui estamos compondo, né? Compondo, utilizando tudo aquilo que nos foi disponibilizado para que nós pudéssemos falar dele hoje aqui, né? Perfeito. A interação dos nossos ouvintes hoje, eu gostaria de agradecer muito, muitos nomes não foram mencionados, mas a resposta para a nossa pergunta de como que nós nos relacionamos com Deus, uma delas chamou muito a minha atenção, né? A Helenice, ela comentou que Deus, na relação com ela, é de confiança. E me fez lembrar, né, de um fato muito importante com as minhas filhas, quando eram muito pequenas, e que nas nossas brincadeiras elas subiam bem na parte mais alta do sofá, ali no encosto, e elas se arremessavam no colo do pai sem medo algum. Né? Então a gente percebe que em determinados momentos da vida a gente tem essa entrega para com Deus, porque a gente sabe que a gente vai ser acolhido, que a gente vai ser seguro e que a gente vai estar sob os braços da proteção divina. Turíbio, as escrituras sagradas, nós percebemos muitas mensagens que ali são colocadas e que são instruções divinas. Mas em muitos momentos a gente percebe uma certa energia daquelas palavras que fogem ao nosso entender um pouco a condição do amor e misericórdia. Como a gente pode explicar isso para o ouvinte e dizer se Deus é assim, tão enérgico, tão bravo, como essas passagens nos revelam? Porque aí você fala assim, né? Você fala, Deus para o Abraão, né? Põe teu filho aí e sacrifica. Exato. Como é que o cara pode fazer um negócio desse, né? Por exemplo, Noé, né? Vai construir a arca, vou dar um dilúvio, vai acabar com tudo. Como é que pode ser um negócio desse? Tudo isso é figurativo também, né? Precisamos lembrar dessas coisas, né? Tem uma parte figurativa importante aí. Mas aí você pensa assim, como é que eu conseguiria explicar para um povo de cabeça desse tamanho, né? Que existia Deus, que existia um amor maior. Como é que eu consigo explicar para esse povo se eles não acreditavam? Tinha que mostrar a figura de alguém mais severo, alguém mais punidor. É por isso que tem esta percepção, né? Por isso que os escritores, né, colocam no texto coisa dessa natureza, para dar uma natureza de punição, uma natureza de alguém superior e que é enérgico. Né? Eu posso complementar, Turíbio? Claro. Na verdade nem complementar, mas reflexionar junto. Como que o bárbaro da época, né, iria entender alguém que não fosse mais forte do que ele? Pois é. É uma analogia e um entendimento especial. Você sabe que tem algumas... A gente pega os nossos co-irmãos, né, das religiões cristãs, né, algumas religiões aí co-irmãs nossas, eles usam uma expressão muito interessante, ele fala assim, eu conversei com Deus. Eu estou com um problema, mas eu conversei com Deus. Deus me pediu para que eu fizesse isso. Deus me falou, me orientou para fazer isso. Como é que ele conversa com Deus? Porque ele sabe que aquele lá não é punidor. Aquele lá não vai pegar no pé dele. Vai indicar o caminho certo para ele. Então, é uma coisa que com o tempo, as pessoas vão adquirindo essa percepção de Deus orientador, amigo, paz, né, pai. Vai pegando isso, vai pegando essa ideia, né? Eu, nessa linha, eu queria... Me ocorreu aqui um pensamento mais ou menos assim. Nós estamos aqui, século 21, né? Ano 2020. Quer dizer, eu sou da época que a gente falava, que achava que o ano 2000 o mundo ia acabar, né? Você vê, já estamos no ano 2021, estamos vivenciando aí uma situação difícil da nossa transição, né? Com a nossa pandemia que está aí tudo, mas estamos seguramente 2000 anos na frente da época do Cristo, né? Então, eu estou aqui pensando e às vezes a gente está aqui procurando metáforas, procurando analogias para explicar Deus, né? E vamos lembrar que Jesus fez isso há 2000 anos atrás. Ninguém perguntou para ele quem é Deus, né? Mas o que ele fez? Ele usou a figura do Pai
quando ele fala, meu Pai, quando ele ensina a rezar o Pai Nosso, né, ele está dizendo o seguinte para nós: olha, tem alguém que é o nosso Pai, usando a imagem que até hoje nós temos do pai de uma família, que é o que provê, o pai é o provedor. Né? Ele podia ter usado a mãe, mas a mãe é o sentimento, é o coração, é o amor também. Mas o pai também, ele é o provedor, o pai é o protetor, né? O pai é o educador. Né? Então veja que beleza ele encontrar uma figura que todo mundo entende, para explicar para o povo, né? E até para nós, até os dias de hoje, colocando Deus como pai, para fazer a imagem daquele que cuida de nós, né? Que nos ama, nos protege e nos quer. Né? Então, essas figuras que Jesus trouxe para a gente, elas são muito fortes. E nós temos ela tão enraizada em nós, isto, que a gente nem pensa, né, no porquê que ele escolheu a metáfora do pai para definir Deus. Né? Jesus tinha essa sua forma, né, terapêutica, educacional, de muita simplicidade na apresentação das coisas. No primeiro bloco nós discutimos muito algumas condições muito técnicas, trouxemos exemplos de outros povos, de outras situações que mostram até esse afastamento de Deus, porque buscam uma condição muito complexa do entendimento da divindade. E eu acho que a gente tem que buscar a condição mais simples, né? O ar que respira, a oportunidade da vida, o abrir os olhos todos os dias, o amanhecer, o anoitecer, né, que brota nas circunstâncias e da acima vida, de né? tudo, é exatamente, Marinho, o sentimento, né, que nos anima em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, não é isso mesmo, Turino? Olha, e eu queria até usar isso que você está dizendo agora e completar. Você usou assim, ó. Completar não, né? É dar um complemento. Né? Não vou completar nada porque você foi perfeito. Aí você diz assim, ó. A gente aprende isso nas coisas boas e nas ruins. É o que você falou, né? Traz para uma outra condição. Hoje, atualmente, a gente usa uma expressão que está muito comum contemporaneamente, agora, principalmente nos últimos anos, ela surgiu muito fortemente, as chamadas metodologias ativas de aprendizagem, treinamento, etc. Né? O que é isso, metodologias ativas? É você envolver o aprendiz, o treinando, para que ele se sinta envolvido, participe e tal. Né? Engajado. Você usa recursos lúdicos, recursos técnicos. Né? O que é que Jesus fazia? Usava metodologia ativa. O tempo inteiro usando metodologia ativa. O que é que Deus faz conosco? Ele usa metodologia ativa. Fala assim, aprenda aí, meu. Faz aí, ó. Você está fazendo coisa errada? Paga. Olha só que eu estou te dando oportunidade. Dá oportunidade para você de trabalhar, de fazer, de descobrir uma forma, se você está sem trabalho, de descobrir uma forma de encontrar o seu sustento. Isso é metodologia ativa. É isso que desenvolve, trazendo para o lado, o Marinho conhece isso melhor que nós aqui, Marinho Hélio, né? Do lado do treinamento, preparação de pessoas, está usando lá o desenvolvimento de competências, né? Que hoje é tão propalada nos meios educacionais, nos meios de preparação, de formação de profissionais. São as competências que tem que desenvolver. Qual a competência maior que Deus espera de nós? Né? A maior competência é que a gente modifique. Né? Que a gente se modifique. Amar, né? É? Mal semelhante, né? É isso aí. É mal competência. Agora, tudo bem. Ainda para o nosso ouvinte, muitas pessoas que nos ouvem, muitas pessoas que nesse momento estão refletindo, como nós podemos encontrar uma prova da existência de Deus? Isso o Kardec perguntou também, né, Marinho, né, Helio? Perguntou também, né? E a resposta da espiritualidade foi linda, né? Falou assim, no axioma que diz que não há efeito sem causa. O que é isso, né? Falou assim, olha tudo que está aí. Alguém criou. O que você está vendo é o efeito. Existe uma causa para isso. Qual é a causa disso? Deus. Olha aí ao seu redor. É a prova da existência de Deus. Está aí, ó. Não tem outra existência, não tem outra prova. Né? Se quer reduzir isso para vamos usar o princípio reducionista, né? Trazer para um negócio bem pequenininho. Nós não chegamos até Marte. Nós estamos agora com uma sonda lá em Marte, né? Não tem uma sonda nossa lá explorando Marte. Pô, Marte. Nós estamos em um planeta mais próximo de nós.
O primeiro mais próximo, que dá para ir, né? Porque em Vênus não dá para ir porque é muito quente, né? Mas Marte dá. Né? Então, o Marte, que é o mais próximo, nós conseguimos chegar em num negócio desse tamanho. E ali está a prova da existência de que alguém criou aquilo. Mas olha o que tem além disso. E os outros? A gente não consegue chegar neles, por enquanto, né? Eu queria parafrasear o que você colocou aqui agora, né? Recomendando ao nosso ouvinte, né? Ou recomendando a resposta a essa pergunta, de se nós pudéssemos pegar um dia, sair da cidade, está cheio de gente, está cheio de luzes, né? E vai para um campo, vai para o interior aí, né? Onde não tem luz nenhuma. Espera uma noite aberta, sem nuvens, deita no chão, deita na grama e fica olhando o firmamente. Né? E fica olhando a imensidão de astros que está lá em cima, né? E fica meditando, né? Refletindo, né? Naquilo que está lá no alto, né? E pergunta, puxa vida, quem é que fez isso tudo, né? A gente não vê, até mesmo os astrônomos, né? Que é uma filosofia, começou com a filosofia antes do Cristo, né? Já se encantavam, né, com esse tipo de coisa. É uma observação simples, né? É um efeito. Efeito, né? E aí, Mário, só lembrando, né? Isso é o que a gente consegue ver olho nu, né? Exatamente, quer dizer, mas é suficiente, né? Pois é. Suficiente para a gente imaginar que aqueles astros que estão lá, aqui com poucos carros aqui, um carro bate no outro, né? Dá trombada toda hora, não vê na esquina, tudo. Você olha aquela imensidão, aquela mecânica celestial toda, né? E você não vê os astros trombando um com o outro, né? Você consegue projetar com precisão hoje em dia as rotas, as órbitas, né? E a gente vê aquela mecânica toda, né? A perfeição. A perfeição que está ali. A Via ali, Láctea, né? Você olha a Via Láctea, não é verdade? Definida. Assim. Isso se a gente pensar no macrocosmo, né? Mas a gente pode pensar também na semente, né? E pode pensar, puxa vida, como é que essa sementinha pequenininha aqui, que a gente planta aqui na terra, né? De repente vira uma árvore frondosa, né? Como é que uma sementinha pode ter toda, eu não sei qual a expressão técnica, mas eu vou usar aqui, pode ter o DNA, né? De uma grande árvore, né? Que vai nascer, né? Quer dizer, então, esses efeitos, né? São uma grande prova. A gente não consegue definir Deus pela sua natureza, né? Mas a gente consegue definir ele pela obra dele, como a gente disse várias vezes aqui, né? E a hora que a gente olha a obra e vê que a obra é perfeita, né? Que é a conclusão de Kardec, né? Que você citou, Turíbio. Na hora que a gente vê a perfeição da mecânica celeste, a hora que a gente vê a perfeição das sementes, né? Que geram coisas, a hora que a gente vê a perfeição do nosso organismo, que é tudo perfeito. Aí sim, mãe. Aí tá é que é. A gente começa a ver que somente um ser perfeito que pode produzir tanta perfeição e com tanto amor, porque tudo está dentro do amor, né, que é criado, né? A beleza da flor, a beleza do pássaro, a beleza da criança, né? E você vê o amor de Deus se manifestando em tudo isso que está Em todas as coisas. Eu vi o meu neto ontem, né? Com 6, 7 anos, né? Ele está estudando dentro de casa. Na minha casa eu tenho que acompanhar ele. E aí a professora está lendo uma história para ele do rato, né? Uma aula de ciências da natureza. Falando sobre a história do rato. Contando de um rato, que o rato morava na floresta e a floresta ele roía as raízes, papapá. E depois o pessoal destruiu a floresta e fez casas em cima, não sei o quê. Aí o rato agora tem que sair para ir roubar comida nas casas. Quando vai roubar comida nas casas, o rato, as pessoas espancam o rato, quer matar o rato, quer matar a família do rato. Uma história nesse sentido aí. Aí no final ela perguntou assim, né? E eu achei que ele não estava ligado no negócio, né? Que ele estava assim meio olhando para cima e tal. Aí depois ela perguntou para eles assim, né, para todos, o que vocês pensaram, o que vocês acham dessa história?
Ele estava quase chorando. Ele falou, é muito triste, professor. Ele falou, é muito triste, é uma história muito triste essa. Olha, tocou, né, com 7 anos. Mexeu, né? Mexeu. Quer dizer, então quando você vê o ser humano, né, Marinho? Vê o corpo humano, a perfeição do corpo humano, que acho que deve ser provavelmente o organismo mais perfeito que existe, né? Provavelmente é o mais perfeito que existe, o cérebro, né? Nossas sinapses, né? O Turíbio gosta das sinapses. Quantas sinapses fazem o Turíbio? São 8 bilhões de neurônios trabalhando ali, ou era 100 bilhões de neurônios trabalhando ali, ó, cada um se comunicando com o outro o tempo inteiro, fazendo 100 mil conexões simultâneas. Já não dá para falar. Levaria, se você estudasse, eu estava vendo isso ontem, se você estudasse todos os dias 12 horas, todos os dias, 12 horas por dia, e colocando informações dentro do cérebro, 12 horas todo dia. De segunda a segunda, o quanto tempo que você ficasse de uma vida de 70 anos, uma vida que você vive em média, levaria 400 anos você precisaria para você encher e entupir o seu HD, né? Aí que o HD já é com o Flávio. Né? Vamos lá. Eu gostaria de mencionar uma participação do nosso ouvinte, mais uma vez agradecer a participação de todos, nos desculpar porque alguns nomes ainda não foram mencionados no dia de hoje. O tema hoje está bastante importante, tomando aqui as nossas atenções, mas a Fernanda Itri fez um comentário de que Deus é um caminho que se deva percorrer sem pressa e sem pausa. Olha que coisa bonita, né? Fernanda esteve com a gente domingo no encontro mensal. No encontro mensal de harmonização familiar. E agradecer mais uma vez a presença de todos, a participação e pedir para que todos já coloquem na agenda que o nosso próximo programa será com a nossa membro da equipe, querida Clarissa Colar, que vai falar sobre o medo da morte. Hoje nós estamos falando com o Turíbio Oliveira, que é sobre o que é Deus, e muitas perguntas, muitas dúvidas e questionamentos. Teremos condições de fazer até outro programa. Mas eu queria fazer mais uma pergunta para o Turíbio, nós já estamos chegando aqui nos momentos finais. Primeiro, se Deus ouve as nossas preces, e de que forma ele nos auxilia? Ouve, claro, Deus é absoluto. Só tem um detalhe, né? Ele tem os emissários divinos, né? E aí as nossas preces são levadas sempre aos emissários divinos, aqueles que são entidades que recepcionam os nossos pedidos, desde que elas cheguem até lá. Porque se for a prece assim, quero ficar rico, não vai nem chegar lá, não sai daqui desse plano, não passa 2 metros para cima. Agora você fala assim, eu quero melhorar, eu quero ser diferente. Esse mentor vai pegar isso, vai levar lá, né? É efusivo, uma prece com sentimento, né? Uma prece não só de pedido, mas de adoração, de gratidão. Chega até lá, vão ouvir e vão catalogar isso a seu favor, com certeza, né? Através dos emissários, Deus nos ouve. E outra coisa, Turíbio, os homens trazem consigo, sempre no imo da alma, aquele sentimento da existência de Deus. Que consequência nós podemos tirar desse sentimento? Que ele existe. Que ele existe. É íntimo. Você acabou de falar. O homem traz consigo a centelha divina, uma fagulhazinha de Deus. Deus existe. Que importante. E Turíbio, como você sempre faz, e eu aqui como seu aprendiz, queria te pedir uma palavra especial que a gente pode trazer para esse tema tão importante do dia de hoje. Grandiosidade, acho que essa é a palavra. Grandiosidade, que acho que reflete tudo que a gente falou hoje aqui, né? O tamanho, a magnitude disso é Deus, né? Grandiosidade. Perfeito. Turíbio, a gente agradece muito a sua presença, agradece muito a oportunidade que nós tivemos. Queremos no dia de hoje falar desse trabalho incessante que você desenvolve dentro da doutrina também. Tem um trabalho novo, se você puder falar poucas palavras sobre o espiritismo. Que nem a gente brinca algumas vezes, né? 10 segundos falar sobre o espiritismo na madrugada. Porque o seu tempo já está esgotando, né? Não, o espiritismo na madrugada é um trabalho que vai ao ar toda sexta-feira, 1h da manhã. Da quinta para sexta, 1h da manhã. A gente bate um papo sobre a doutrina espírita, fazemos algumas leituras, conversamos. Ninguém fica lendo o livro lá não, pode ficar tranquilo que ninguém vai ficar lendo o livro de madrugada, mas a gente comenta, a gente conversa, as pessoas podem participar. De quinta para sexta, 1h da manhã, no Facebook, na página Espiritismo na Madrugada. Acessa lá para você descobrir, Espiritismo na Madrugada. Perfeito.
Nosso programa está chegando ao final. Agradecemos imensamente a colaboração, a participação e o empenho da nossa equipe, esse time maravilhoso que faz chegar essas imagens especiais a todos os nossos ouvintes. Lembrando que nós estamos ao vivo no sábado das 8 às 9h30 pelo Facebook Live e também pelo YouTube. E esse programa será reprisado na nossa web rádio osemeador.org às 18 horas da noite. O tema do próximo programa será O Medo da Morte, com a Clarissa Colar, e dizer quem foram os ganhadores do livro desta nossa participação. Foi a Vera Chiarato e o Denis da Aromaterapia. Então, Vera Chiarato, Denis da Aromaterapia foram os contemplados do nosso programa. E uma boa semana para você, ouvinte.